Muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 947 de hoje. 947 que começa todos os dias, aproximadamente às 9h47 da manhã. Eu sou a Patrícia Zillig e você está aqui nesse canal, que é o canal onde nós falamos com professor de yoga experiente, professor de yoga iniciante, professor de yoga que está na fase de formação profissional, ou até você que é estudante que sonha um dia se formar como professor de yoga. Então, se você faz parte de um desses quatro públicos, esse canal é para você. O tema de hoje é o seguinte, um tema muito importante, muito relevante, que eu sempre dou a mesma aula. Isso é ruim? É bom? O que acontece? Dar sempre a mesma aula de yoga para o seu aluno é ruim? Pega mal para você? O que acontece? Né? Então, esse é o tema que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, vamos lá. Primeiro, vamos considerar aqui aluno, aquela pessoa que faz aula regular com você, tá? Então, não é aquela pessoa que você dá aula de vez em quando, aquele seu amigo. Estamos falando de alunos regulares. Aquele aluno que faz aula esporádica com você, paga uma aula avulsa aqui, outra ali, ela não entra nesse cálculo, porque ele faz aula, né, de tempos em tempos, mas eu tô falando dos alunos regulares, aquele que faz aula com você uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou até mais que isso. Então, esse é o que a gente está considerando aluno regular nesse contexto, beleza? E aí, o que acontece? A gente vai falar sobre o que acontece se você der a mesma aula de yoga. Você que é instrutor novinho, acabou de se formar, ou que está se formando, está já pensando em como montar a sua aula, já está com esse desafio, você vai começar a pensar sobre essa questão de como montar aulas, porque essa é uma dúvida muito comum, mas muito comum mesmo. As pessoas ficam com receio de, mas será que o aluno vai gostar da minha aula? Será que ele vai achar minha aula fraca? Será que vai achar minha aula difícil? Será que vai achar que eu estou puxando muito? Será que ele não vai gostar da música? Será que esse aluno vai achar que a descontração é muito curta ou muito longa, né? Então essas dúvidas acontecem, é natural que essas dúvidas você tenha no começo. E é muito legal se você tem esse tipo de preocupação, se você se preocupa de dar sempre a mesma aula, será que o aluno vai estar gostando? O que vai acontecer com esse aluno? É muito interessante. Isso mostra que você realmente, genuinamente se preocupa com o aprendizado do aluno. Você não está ali só para dar uma aula, você está ali para realmente fazer o aluno evoluir. Então, isso é muito legal. Se você já pensa desse jeito, significa que você já está no caminho certo, caminho de professor. Porque olha só, se é professor de yoga, ele vai muito além do que você apenas sentar no tapetinho e você começar a falar. Ser professor de yoga entra o conceito de, principalmente, você ajudar aquela pessoa a evoluir. Quando a pessoa se torna seu aluno, ela colocou ali, registrou naquele momento a confiança que ela tem em você de chegar no resultado que ela quer. Ela está dedicando duas coisas que são muito interessantes e duas coisas muito importantes na vida dela: dinheiro e tempo. Se ela está dedicando o dinheiro dela e o tempo dela para estar ali com você aprendendo, significa que ela confia em você, ela confia no seu trabalho e você transmitiu confiança para ela, tá? Então já parte desse princípio. Se a pessoa já é seu aluno, já é sua aluna ou aluno, significa que ele confia em você e ele acredita que você vai conseguir entregar aquilo que ele veio buscar. Então isso já é muito legal. Então olha só o quanto é importante você ter aluno, né? Então quanto mais aluno você tem, mais você vai ter liberdade financeira na sua profissão, mais experiência, mais pessoas você vai ajudar. Agora, se você, com o tempo, o que acontece? Quanto mais aluno você tem, também você vai ganhando mais confiança, suas aulas vão ficar melhores, mais estruturadas, mais direcionadas. Então, olha como é importante, sim, você pensar na evolução do aluno, porque muitas coisas acontecem, muitos professores de yoga evoluem quando começam a pensar mais no aluno do que na sua aula, porque quando o aluno está ali na sala de aula, o foco é o aluno, não é você. Não é você pensar, eu vou fazer aqui a demonstração de melhor asana. Tudo bem, quando você estiver demonstrando, você vai demonstrar o melhor asana que você puder, mas não é isso que vai fazer a diferença. Até porque se você pode ser que você não consiga fazer um asana na variação marra, na variação mais adiantada. E isso não vai comprometer a sua aula se você não conseguir fazer uma técnica da maneira mais avançada. O mais importante, o foco é o aluno. Você consegue orientar o aluno para que ele evolua naquela técnica? Se você consegue fazer isso, você está no caminho certo. Agora, se o seu objetivo for mais a sua preocupação durante a aula, for mais você, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou demonstrando certo? Será que meu tom de voz está
certo? Será que a música tá boa? Você está muito pensando em você tem que pensar no aluno. O seu foco tem que ser o aluno que está ali na sua frente. E quando você coloca o foco no aluno, é muito legal, porque as coisas começam a acontecer. Então, você vai perceber como que você deu uma técnica, como que ele reage àquela técnica. Aí você deu um pranayama e você viu como que ele reage àquele pranayama. Você deu outra técnica, você falou, pô, olha, essa técnica eu acho que ele tá com mais dificuldade, vou dar uma variação mais simples. Olha, essa ele consegue avançar mais, então eu consigo dar uma variação mais avançada. Então perceba que o aluno é o foco da sua aula, tá? Então essa é a primeira coisa. Ele deve ser o foco o tempo todo. Se você está focando no aluno, você está no lugar certo. Agora, se você está focando mais em você, se preocupando mais no seu desempenho como professor, reflita aí, porque o foco tem que ser sempre o aluno. Então vamos lá. Paty, tá, eu acabei de me formar e eu só sei ministrar um tipo de aula. Já peguei gente assim, que só sabia ministrar um tipo de aula. Só sei ministrar aquele tipo de aula, Paty, e agora? Eu acho que o aluno vai cansar, acho que ele vai ficar sem graça, ele não vai continuar fazendo aula comigo, porque a aula ficou muito chata, é sempre a mesma aula, e sempre ter a mesma aula é muito chato. Então, para você que está ministrando aula todo dia, toda hora ali, ministra aquela mesma aula todos os dias, talvez para você fique chato. Mas para o aluno que faz aula com você 1, 2 vezes por semana, pode ser que não seja. Olha só, quem faz musculação sabe, quando você pega uma série, você vai fazer aquela mesma série 20 vezes até você trocar de série, ou mais até. Então você vai fazer aquela série durante muito tempo para depois você trocar a série. E alguém chega na academia ou pro personal e fala assim, olha, eu tô cansado de fazer essa série, eu já quero mudar. Dificilmente faz isso. Até porque a pessoa vai se desafiando, vai colocando mais peso. No yoga a gente consegue fazer isso também. Como é que a gente coloca mais peso no yoga? Você vai colocando, além da parte física, que é a parte que mais olham, né, que asana, né, que a galera mais olha, então você vai colocar uma variação do asana. A pessoa fez uma variação mais simples, você vai avançando, fala, ó, agora você coloca o cotovelo no solo, agora você faz na ponta dos dedos, agora você vai descer mais o tronco, você vai dar variações para aquela pessoa. Você vai fazer essa variação em Padmasana, que é com o pé na coxa, enfim, você dá a variação. E aí isso vai deixando a sua aula mais rica. É a mesma aula, mas você vai incrementando. E assim você vai pegando o jeito da coisa. Porque se você pensar, minha aula é chata, lógico, você tem que perceber o aluno, não ficar com foco na sua aula. Se você perceber, esse aluno tem facilidade com flexibilidade, você vai dar uma variação mais difícil em relação à flexibilidade. Só você dá uma variação mais complexa em relação à flexibilidade. Esse aluno ele tá com mais facilidade em força, dá uma variação também mais complexa ali de força. Se você perceber que o aluno vai. Agora, se tem outras maneiras também de potencializar a sua aula. A sua aula pode ficar muito mais rica você colocando argumentos filosóficos, não na aula de iniciante, tá? A aula de iniciante a gente não vai, a gente evita, pelo menos a minha orientação e é a orientação que eu passo dentro do programa VIP. A aula de iniciantes, ela geralmente não tem sânscrito, não tem muita filosofia, não tem asanas mais complexos, não tem maha-asanas, não tem muita mentalização, cores, imagens. Então, eu divido geralmente uma aula de iniciantes em 4 partes, em 4 angas, enquanto a aula intermediária que eu ministro divide-se em 8, tá? Então é diferente. Mas por que eu faço isso? Porque a aula de iniciantes, o aluno fica comigo mais ou menos 1 mês, só para o corpo dele entender o que é o yoga, entender a respiração. Geralmente, 90% das pessoas que chegam no yoga, se nunca fizeram nada trabalhando a respiração, se nunca foram cantores, atores, vão ter dificuldade com o pranayama, vão ter dificuldade de fazer a respiração completa. Como é que eu vou dar uma variação de um pranayama mais complexa com visualização de cores, com mantra mais avançado, se a pessoa não sabe o básico? E ela olha para o lado, todo mundo está fazendo. E aí a luz está apagada porque para introspecção. A pessoa pode se sentir mal, pode pensar que aquilo ali não é para ela. Então, aula de iniciante, eu coloco sempre o passo a passo. E é uma aula muito interativa. O aluno dá o feedback da aula o tempo todo, a gente conversa, enfim. Então, é uma aula diferente. Enquanto a aula de Swastika, ela pode ser mais vivenciada, pode até ser mais introspectiva. Swastika é a linhagem de yoga, né? Que eu ministro aulas. Então, perceba o que é diferente. Mas aquele aluno que está iniciando, ele vai ficar 1 mês naquela aula, tá? Com 4 partes. Você vai ensinar ele a evoluir cada aula. Na primeira aula, ele percebe a parte baixa, na segunda, a parte média, na terceira, você vai juntar tudo, a parte alta e juntar tudo. Depois, você vai colocar uma outra coisa, você vai desenvolvendo a aula. Porque o aluno, ele vai chegar, você não pode dar uma técnica complexa logo de cara para ele. Ele tem que perceber como o corpo dele funciona. Paty, eu não sei fazer isso.
Então você vai aprender. Isso é muito importante. O aluno tem que tomar contato com o corpo dele, tem que entender como é que funciona a respiração. Se você logo de cara já dá uma respiração muito profunda para ele, completa, com ritmo e tudo mais, ele pode se perder no básico. Ele pode não saber o básico e tentar fazer o avançado sem ter o básico. Então, primeiro, mostra para o aluno, fase a fase, o que acontece com cada parte da respiração. Mostra para ele como o corpo dele funciona. Não precisa colocar longas permanências na primeira aula, mas faz com que ele tome consciência do corpo dele, como é que funciona as articulações. Pode ser que ele nunca tenha feito uma invertida, como é que funciona a invertida. Então, dá coisas mais básicas, mas que são suporte para ele evoluir para as outras coisas mais complexas. E aí, logo de cara, você percebe, se você tiver um único modelo de aula de iniciantes, Fátima, eu só sei dar essa aula de iniciantes, tá tudo bem, porque o aluno está começando e você vai evoluindo com ele na aula. O segredo está nas variações. Coloque variações de técnica, variações de mentalização, variações de pranayama, coloca variações. Isso vai deixar a sua aula muito mais rica. Perceba o quanto é importante você fazer isso. Então você vai focar, pode ser uma aula só, mas eu sugiro que você tenha pelo menos 2 modelos de aula, uma aula para iniciante e uma aula intermediária. E aí você coloca as variações que você aprender. Geralmente, o instrutor muito novo tem um pouco de dificuldade de criar aulas muito diferentes. Então vai no básico, vai naquilo que você sabe fazer. Se você der aquela mesma aula para o aluno, que não seja iniciante, tá? Que seja yoga. Ele já passou pela fase de iniciante e agora ele é intermediário. Eu costumo dividir as minhas aulas em 3 fases, em 3 etapas, né? São 3 estágios, na verdade. A melhor palavra é estágio. Aula de iniciantes, aula intermediária e aula avançada. Tá? A aula avançada geralmente é para aluno muito antigo, para professor, então é para outra pegada. Aluno que está em formação profissional, também pode fazer uma aula avançada. Então, é diferente. A Priscila, sou recém-formada, dou aula para crianças, é bem desafiador. Que legal, Priscila. A aula para criança exige bastante. Por quê? Você tem que fazer muitas correlações, né? Você tem que fazer muitas referências, porque criança não para. Não adianta deixar em permanência de asana que ela não vai parar. Então, exige bastante. Eles têm muita energia. E dependendo da faixa etária que você ministra a aulas, você tem que realmente colocar uma brincadeira ali para eles, né, se divertirem. É desafiador, tá? Eu já dei aula para criança e é desafiador. É bem desafiador mesmo. O poder de concentração ali, de ficar quieto fazendo alguma coisa, é muito pequeno. Então, geralmente tem que negociar. Eu negociava, pegava até brinquedo, enfim, tinha uma conotação mais lúdica para fazer aquela criança se concentrar e se conectar com o que você queria ensinar. Mas legal que você é recém-formada. Nesse caso, mesmo para criança, o que eu oriento? Para criança, você precisa de atividades mais dinâmicas, né? Então, nada de longas permanências. Você tem que fazer atividades que eles se movimentem mais. Vão se conhecendo, mas eles se movimentem mais. Eu não costumo, tá? Cada linha tem a sua orientação, mas eu não costumo dar técnicas mais profundas de mentalização. Mentalização, não coisa simples, tipo visualização, concentração, isso eu dou. Mas técnicas mais profundas de energéticas, de chakras para criança, porque isso já tem alguns estudos falando que isso pode impactar no desenvolvimento, enfim. Mas até porque a gente não consegue deixar a criança parada no asana, para que a gente vai querer trabalhar isso, né? Então, mas é um desafio. É bem desafiador, mas é legal. É muito recompensador. Porque hoje, muitas crianças começam a tomar ansiolítico como se fosse balinha, né? Já há uns tempos para cá. E com as aulas de yoga, muitos pais relatam que as crianças, né, elas não têm aquela hiperatividade excessiva, elas conseguem ali se concentrar mais, estudar melhor. Então, é bem interessante isso. É bem legal. É bem desafiador o seu público. Perceba que para todos os públicos, você vai ter 2 aulas, iniciantes e intermediários. Você vai montar essa aula, né? Então, você vai montar essa aula e montando essa aula, você começa a dar essa aula e vai adaptando algumas coisas. Você altera. Numa aula, você pode colocar uma dificuldade maior no respiratório. Então, um exemplo. Se a pessoa está fazendo o que eu falei da respiração completa, né? Se a pessoa na primeira aula tem muita dificuldade, você vai dar a técnica deitada, a pessoa deita, coloca as mãos no abdômen e ela vai focar em tentar concentrar o exercício da respiração. Inspira abdômen para fora, solta para dentro. Isso serve para as crianças também, tá, Pri? Então, inspira para fora, solta para dentro. Para a pessoa conseguir respirar pelas narinas só. Ela tá com muita dificuldade, pode fazer deitada com os joelhos flexionados, né? Então, a pessoa vai ficar assim, né? Vou só exemplificar, tá?
com os joelhos aqui flexionados e a mão no abdômen. E aí ela vai pegar o jeito da respiração, tá? É uma ideia bacana. Aí na outra aula, ao invés da pessoa ficar deitada, você já dá esse pranayama sentado. Viu como já só o fato de você dar uma técnica sentado, deitado, até em pé, pranayama a gente não costuma dar em pé, já muda completamente a sua aula. A Pri falou aqui: consegui fazer a saudação ao sol, mas tudo contando histórias. Que legal, Pri. Vai exigir você ter o dom aí de contadora de histórias, porque é bem lúdico, mas que legal que você conseguiu conectar com uma história. E aí eles começam a te escutar, né? Isso é muito bacana. Mas os pequenos mais novinhos é bem difícil prender atenção, principalmente na hora de meditar. No máximo, a respiração da borboleta, cheira a flor e assopra a vela. Nesses casos, Pri, você vai ter que pegar alguma coisa que eles gostem, até alguma coisa que seja do contexto deles. Eu fiz isso, tá? Eu já fiz isso. Eu ministrava aula personal, né? Então, era aula personal para 2 irmãos. E em idades diferentes, era bem desafiador. Ela era criança e ele era um pré-adolescente. Então, o que eu fazia? Eu pedia para ela trazer alguns brinquedos que ela mais gostava. E usava isso durante a aula. Então, olha só, tem a bonequinha X, agora você vai ficar olhando para essa bonequinha X, respira, e agora você vai ficar olhando para ela sem desviar pensamento. Se você pensar em outra coisa, você volta a pensar na bonequinha. E aí ela gostava, porque era uma boneca que ela gostava, sabe? Então, você consegue fazer uma conotação nesse sentido, tá? Mas olha, é um desafio gostoso, super compensador, mas vai exigir super de você, o que é legal. Olha só, como o público que a gente escolhe dar aulas, ele nos desafia, né? E isso é muito legal, porque cada vez que a gente tem um desafio, a gente já se aprimora mais como professor. Isso é muito legal. É a grande sacada para quem é professor, né? Quem é professor e ama a profissão, cara, quando você tem um desafio desses de você ter que ter uma turma e ter que readequar a sua linguagem, readequar as suas técnicas para conversar com esse público, é mais desafiador. Sou voluntária numa creche. Ah, que bacana! Mais legal ainda. Eu já atuei como voluntária com crianças, mas foi dentro de um outro contexto. Eu fui eu ficava numa sala de evangelização infantil, enfim, há uns tempos atrás, eu ficava cuidando de algumas crianças enquanto os pais passavam por palestra e orientação. E eu também fazia parte de orientação dessas crianças, eu ficava com as crianças e os adultos ficavam lá fora. E aí eu contava histórias, e eram crianças já, a maioria, que moravam atrás da favela do Autódromo de Interlagos. E era muito desafiador, viu, Pri? Porque, ao mesmo tempo, eles eram muito carentes e eles tinham uma raiva excessiva, mas porque de coisas que aconteciam com eles, então é bem desafiador. Nessa questão de ser voluntária, só que ao mesmo tempo era muito legal. Tinha crianças que grudavam em mim e não saía, né? Então eu ficava no colo, não queria sair, queria receber carinho. Enfim, é bem interessante, é bem legal. Gostei, boa ideia, amei. Vou trabalhar com os bonecos e brinquedos. Costuma funcionar bem, porque você está trazendo algo do contexto que eles conhecem. Então, você vai pegar algo que eles conhecem e trazer para a realidade do yoga. Então, não é tudo muito novo, porque se você pega um objeto seu, mas a aula que é diferente, tudo diferente, eles se sentem meio desconfortáveis. Quando você traz alguma coisa que é do universo deles, que eles têm familiaridade, eles vão já ficar mais abertos ao aprendizado, né? Então, isso é interessante. Eu não lembro mais, deixa eu pensar se eu fazia mais alguma coisa muito diferente. Eu fazia negociação. Eu negociava muito, Pri. Eu chegava, olha, se você fizer esse respiratório aqui por tanto tempo, depois eu vou deixar você ensinar aquilo, porque ela sempre era uma menina. Ela sempre queria me mostrar o que ela estava fazendo. Então, você faz isso aqui, depois você me mostra. Aí eu deixo você mostrar essa técnica aí que você quer me mostrar. Então, eu negociava. Tinha um outro menino também que fazia de vez em quando, porque ele é filho de uma das personas mais antigas que eu tenho, e era na casa dela. E a gente tem que fazer aula ou muito cedinho, bem cedinho de manhã, ou à noite, que era o horário que ou ele estava dormindo de manhã, ou ele já tinha ido dormir à noite. E às vezes ele acordava no meio da aula. E ele sempre foi uma pessoa muito artística, então ele era cheio de dotes, queria desenhar, criar personagens, criar histórias. Então, o que a gente conversava com ele? Porque ele chegava na aula, ele queria conversar comigo, né? Ele me via 2 vezes na semana, quando via no final da aula, né? Então eu
negociava, olha, se você sentar aqui e praticar, quando eu terminar a aula, eu fico aqui com você e você vai me mostrar a sua história. E aí ele ficava, fazia tudo, às vezes reclamava um pouco, mas fazia e curtia. A mãe também super achava bonitinho, porque ele fazia, então, e ele fazia descontração, então ele fazia. É lógico que aí eu dava uma variação para ela e outra para ele, em alguns casos virava meio bagunça mesmo, né? E ele subia em cima dela na hora de uma permanência de força, enfim, mas ela super curtia, e ela ficava bem feliz de ver ele praticando também, isso era bem legal. Então é uma coisa interessante, até trabalhar junto com os pais também é interessante. Então, isso é bem bacana. Então, nesse contexto de aula, faz isso. Trazer coisas do dia a dia e negociar. Negociar mesmo. Tem um dos meus mentores, porque eu mentoro pessoas e tenho mentores também, né? Ele fala o seguinte... Ele tem filhos, tá? Eu não tenho filhos, mas é uma frase que ele falou e aí eu repito. Ele falou, sabe qual é a diferença entre como é que ele fala? Um sequestrador e uma criança de 3 anos? Aí todo mundo falou, não, qual que é bem diferente. Ele falou assim, a diferença é que assim, com um sequestrador você consegue negociar. Uma criança de 3 anos você não consegue. O que ela quer fazer, ela vai fazer. E aí, como é que você faz? Você tem que mostrar para ela que ela quer fazer. Não sei qual é a faixa etária que você dá aula, mas você tem que mostrar para ela que ela quer fazer, né? E instigar a vontade dela em fazer. Mas depois que eles pegam o jeito, eles não vão querer parar. Conheço pessoas que praticam desde crianças. E são crianças, e hoje são adultos incríveis. Mas imagina, você já praticar na barriga da tua mãe, então é muito legal. A criança cresce de outro jeito. Mas quando a criança já tem algumas séries de geralmente os pais colocam no yoga por causa de hiperatividade, né? Escreve aí, Pri, se for por outro motivo. Mas geralmente é pela hiperatividade, né? Falta de foco nos estudos, são as principais reclamações. É um sufoco, é bem isso, né? Então, geralmente é esse o motivo. E aí você vai trabalhar técnicas que atuam nisso, né? Concentração numa imagem, no objeto. Ele pode desenhar alguma coisa e depois se concentrar no desenho dele. É uma outra coisa que pode ser feita. Então, você pode levar papel e caneta também. E a criança fica lá desenhando, até em abertura pélvica. Ela pode ficar em abertura pélvica e desenhando. É uma maneira de você estimular isso também. Não vai ser aula quadradinha, certinha, assim, super estabelecida do yoga. Você tem que ter um poder de adaptação muito grande quando você fala com criança. E aí você vai dar esse contexto. E dar técnicas que você vai falar, olha, essa técnica aqui você vai te ajudar, não precisa falar de benefício, tá? Essa técnica aqui, olha como vai ficar bonito, tira foto. Às vezes é legal, a criança gosta, faz aqui que eu vou tirar uma foto sua. Gente, a criança adora tirar foto. Se você fizer assim certinho, você não tá fazendo certinho, olha só como é que tá torta aqui as costas. Direita as costas que eu vou tirar outra para ficar mais bonita. Aí você consegue negociar, né? Então vai conversando, vai negociando, isso é bem interessante, tá? Mas parabéns aí pelo seu trabalho como voluntária. É interessante também que você pense não sei qual que é o seu objetivo de vida, em se remunerar pelas suas aulas. É um trabalho muito bonito, então você pode levar isso para outras crianças também. De 3 a 8. Eita, 3 a 8. De 6 a 8 já é mais tranquilo, né? Agora de 3 a 5 acho que é o desafio maior, mas dá. Mas pense em como, se você está fazendo um trabalho muito bonito, pense em como você pode levar esse trabalho também para outras pessoas, né? Para outras crianças. Tem crianças aí que poderiam deixar de tomar um ansiolítico ou algo nesse sentido, porque ele está fazendo aula com você. Você pode oferecer tanto essa aula em grupo como personalizada. Online vai ser mais complexo? Vai, porque você vai precisar da ajuda dos pais ali, enfim. Então, ou da pessoa que cuida da criança. Mas também é possível fazer online, mas é muito mais difícil da criança concentrar no online. Muito mais nessa faixa etária. Praticamente impossível, né? De 6 a 8 até dá, vai. É que varia de criança a criança, né? Eu conheço crianças que com 3, 4 anos conseguiriam fazer isso, mas tem outras que não, tá? Mas aí você pensa em levar isso como remuneração para você. É um trabalho bem bonito, você pode levar isso adiante. E tem muitas pessoas que pagariam esse trabalho. E aí você leva a sua mensagem para mais pessoas. Eu não sei se você atua só com yoga 100% ou tem outra profissão, mas é uma oportunidade bem legal, ainda mais agora. Imagina quanto tempo as crianças ficaram fechadas em isolamento social. E eu conheço pais que ainda têm receio de deixar os filhos para irem na escola, né? Irem para uma creche. Então eles ficam o tempo todo dentro de casa, muito fechados.
cuidados aqui no prédio onde eu moro perto de um parque aqui em São Paulo. Mas durante a pandemia eu conheci uma vizinha, né, que ela estava com barrigão, grávida de gêmeos. E durante a pandemia ela teve neném, né? E hoje as crianças tem 2 aninhos, né? E essas crianças, elas ficam por aqui, elas não saem tanto. E esse confinamento, uma hora a criança irrita. A criança quer extravasar energia. E através de uma aula de yoga, ela vai extravasar essa energia. Porque às vezes a pessoa não sabe o que fazer. Eu vejo a cuidadora aqui, por mais que ela tenha boa intenção, ela fica brincando tal, aqui e no pátio com as crianças, mas não precisa de alguma coisa mais estruturada. E geralmente, quem é babá, cuidador, não tem essa estrutura. Se não for um pedagogo, se for alguém que tem uma formação, ótimo. Se não tem, é mais passar o tempo com a criança ali. E aí você pode incluir uma aula de yoga no dia daquela criança. Isso é legal. Eu estou me aperfeiçoando e logo quero ser remunerada, se Deus quiser. Legal, Pri. Merece, porque esse é um trabalho bem bonito. Eu tenho gêmeos. Nossa, Pri, tem uma outra seguidora aqui no meu canal, que é a Carol, que ela também tem gêmeos. Ela também tem. E ela fala sobre os desafios de cuidar de 2 crianças e praticar e dar aulas, enfim. É desafiador. Então, você mais que ninguém sabe sobre isso. Olha só, veja o quanto é importante você ajustar a sua aula. Então, mesmo que você tenha uma aula de iniciantes e uma aula intermediária, você consegue ter uma variedade de aulas partindo dessas duas. E é isso que eu estou ensinando, inclusive, a gente não chegou nessa parte ainda, das mentorias, que agora eu tenho o módulo 0, que é o módulo de formação profissional, né, dentro do meu curso. E o módulo 0, ele é muito focado em como você dar aulas, mas eu não vou ensinar toda a parte do repertório do yoga, porque afinal são professores que já têm experiência ou alunos que já praticam yoga. Então eu vou dar orientações gerais e eles vão aprender a montar algumas aulas. E vai ter prova, tá? Eu vou avaliar, vai ter prova prática e prova teórica para essa galera ter segurança para ministrar a aula e eles receberem o certificado. Para receber o certificado, então eles vão passar por prova. São 3 meses aí intensos de estudos. Criança é muito legal de se trabalhar com criança, é super recompensador, mas é um desafio, principalmente pensando em aulas de yoga, né? É desafiador, mas é muito legal. E é um nicho que eu vou te falar que as pessoas não exploram muito. Tem poucas pessoas hoje que ministram aula de yoga para criança. Estou no 3º semestre de pedagogia, sou ex-técnica em prótese dentária. Pri, que legal, olha só, você já tem pedagogia, então você já tem uma didática diferente. Então, você tem o conhecimento em yoga, gosta pelo jeito de lidar com crianças, vai fundo. Você já tem a didática ali. Eu levaria até coisas para fazer conotações. Leva ali um elefantinho de pelúcia, um Ganesha, não sei se existe Ganesha de pelúcia, mas leva, sabe essas coisas bem lúdicas, que eles vão gostar, eles vão adorar. Tem algumas historinhas de Ganesha, acho que de mitologia indiana para criança. Talvez seja interessante levar esses livros, caso você encontre, né, algum desses. Eu já vi em algumas livrarias há muito tempo que existem alguns livros contando sobre histórias da Índia para crianças, então talvez seria uma alternativa também interessante. Muito bem, galera. Então, espero que vocês tenham curtido esse tema. Qualquer tema que você tiver dúvida, coloca nas caixinhas de perguntas. Eu sempre coloco caixinhas de pergunta lá no meu Instagram. Ou me manda um direct falando, Paty, eu tô com uma dúvida nisso. Ou tem uma sugestão de tema, uma dificuldade que eu tenho. Será que você pode me ajudar? Coloca que eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar, em poder trocar um pouco aqui de experiência com você, tá bom? Então, uma linda sexta-feira para vocês. A galera que tá aqui no Face, LinkedIn, Twitter e YouTube. Um beijo, até amanhã às 9h47.